ou verdade isso, hein? Não é necessário fazer uma dieta preventiva. Eu me lembro quando eu ainda fazia a residência médica e o doutor que acompanhava a gente, chegava os pacientes no pronto-socorro com descompensação cardíaca. Ele fala, ou foi falha no remédio, que a maioria das vezes é, ou abuso no sal. Então, o sal retém água. Se o paciente está com dificuldade de bombear o coração... E ainda deixa com retenção de líquidos, aí vai acumular água para o pulmão. Que até eu queria aproveitar. Aquela imagem que eu mostrei primeiro era o sangue sai do pulmão para o coração do lado esquerdo. Se o lado esquerdo não está andando direito, vai fazer congestão. O nome dessa doença é insuficiência cardíaca congestiva. Vai congestionar o sangue que vem vindo do pulmão. É como uma estrada cheia. Que exatamente, só que o que acontece aqui, o sangue não consegue sair pela aorta legal porque a bomba está devagar. Não consegue bombear. Vai acumular no átrio esquerdo, que vai dilatar e dar fibrilação atrial. Vai repercutir no pulmão, vai repercutir no fígado, vai repercutir no pé. Quer dizer, é um problema em cadeia, né? Que é uma congestão, não consegue desenvolver, o pé incha, o fígado incha, a veia jugular incha, dá falta de ar, às vezes acumula água no pulmão. Então, esse acúmulo de água no pulmão agudo é o que a gente chama de edema agudo pulmonar, que leva às vezes à morte. Então, você vê como tem que fazer. Então, aquilo é uma descompensação, uma verdade, né? Total verdade. O indivíduo tem que, aliás, assim, não é necessário... É mito. É necessário fazer a dieta. E o sal mais importante e também há uma restrição de água. Por que de água? Porque ele não consegue bombear direito. Nesse caso, a insuficiência cardíaca, que o coração está dilatado, imagina... Pode tomar muita água. Não pode tomar muita água, não pode comer excesso de sal, tem um grande controle, que é o que vai deixar a pessoa compensada. Olha isso. Temos mais uma dúvida de telespectador, vamos ver qual é. A cardiomegalia pode trazer riscos para a gravidez? Pergunta a Fernanda de Santana do Parnaíba. Sim, sim. E muitas vezes as complicações da cardiomegalia, na verdade, a cardiomegalia é o problema no coração causado pela insuficiência cardíaca. Quer dizer, a doença tem isso. Em mulheres é muito comum o problema de válvulas. Então, a pessoa teve uma febre reumática quando criança, estragou a válvula, aí ela engravida, a válvula descompensa no meio da gestação, coração dilatado, água no pulmão, é bem severo. E em relação ao bebê, uma vez que você não tem a oxigenação correta no corpo, essa criança sofre. Na verdade, ela consegue ter um suprimento de sangue adequado. Às vezes a gente tem problema de crescimento. Às vezes você tem crianças de baixo crescimento por isso, no parto. Vamos ver mais um mito ou verdade, ou mais uma pergunta? Vamos ver o que a gente tem aí. A próxima... Isabela dos Santos, sou hipertensa e já faço tratamento para a doença. Ainda assim é possível que eu venha a ter cardiomegalia? Acabei de comentar aqui, no instantinho, a doença que mais mata no mundo é a hipertensão arterial. Depois vem o colesterol, depois vem o tabagismo, como doença. Tá. A hipertensão arterial é silenciosa. Então o indivíduo não sente nada, o coração vai dilatando, os rins vão estragando a ponto do indivíduo ir parar numa diálise. Às vezes a primeira manifestação da hipertensão é o AVC. Eu fiquei hipertenso depois do AVC, ou depois do infarto. Então, a hipertensão, quando não tratada, é um grande fator de risco para cardiomegalia. Agora, antes aqui que já faz o tratamento, mas fazer o tratamento não é só tomar o remédio, né? Então, hoje... Quando eu tomo remédio para pressão, eu tenho os melhores remédios para tomar, que não são caros, são de graça, custo zero, que tem que estar na listinha. E não é todo dia eu recebo um paciente que vem com um tratamento daqueles de 10, 15 anos atrás. Né? Além de tomar o remédio, tomar o bom remédio e a pressão está controlada. Sim. Porque o indivíduo fala assim, eu estou tomando o remédio, aí você vai medir, está 16/10, mas era 18/12. Eu falei, é muito melhor. Melhorou, mas não está bom, né? Está protegido para não diabético, menos que 13,5 por 8,5. Porque para o diabético a gente quer 13,8, 12,7, a gente é mais rigoroso. Isso sem falar, gente, não é que você começou a tomar o remédio uma dosagem e vai ser assim até o fim da vida, né? Alguns medicamentos, eles, entre aspas, perdem a validade. Que você tem que fazer um ajuste de dose. De tempos em tempos. De tempo em tempo. Aí você fala, quanto tempo? Tem que ir no médico, o médico falar que somos pessoas diferentes, é difícil saber, né? Outra coisa que acontece de errado, o indivíduo é hipertenso, é diabético, tem problema de tireoide,
Não existe toma o remédio sempre igual e vai uma vez por ano no médico. No mínimo, bem controlado, 2 vezes por ano. No mínimo, né, gente? E no hipertenso, uma no frio, uma no calor. No frio a pressão piora, no calor ela cai, o médico tem que lidar bem com isso. E tem que ir regularizando certinho a pressão junto com o medicamento. Eu brinco com o paciente assim, quando eu mando o paciente voltar daqui a 6 meses, ele fica assustado e fala, você está ótimo, quanto melhor está, menos me vê. Então se que amanhã está voltando na semana, o negócio está feio. Mas 6 meses, acredite, é bom muito ainda. bom, muito bom. Vamos ver agora um mito? Para os meninos colocarem? Outra coisa também aqui, que as pessoas se atrapalham é com o diagnóstico. Eu fiz um eletro e disse que tem coração dilatado. É difícil o eletro dar para dar esse diagnóstico. O exame que faz é o ecocardiograma, também deixa claro. Às vezes a gente vai fazer o exame e a gente pergunta para a pessoa que está fazendo o exame. E aí, o que você está vendo aí? Porque a curiosidade é uma coisa absurda. Mas é que o eletro, ele pode vir até com laudo, mas tem um bloqueio, tem não sei o quê. Não dá para dizer sobre isso. Tá bom. Falta de ar, fraqueza e desmaios são alguns dos sintomas mais característicos. Volto para a gente falar se isso é uma verdade ou não. Quer dizer, só o colesterol ruim que a gente quer bem baixo. Só isso. Falta de ar, fraqueza e desmaios são alguns dos sintomas mais característicos. Isso é verdade. É verdade? Lembrando uma coisa que fez a menção do desmaio. Na verdade, uma das grandes complicações do coração dilatado são as arritmias. Tem aquela arritmia que eu acabei de comentar, fibrilação atrial, ela por si sozinha não mata ninguém. Mas ela favorece a formação de coágulos e esses coágulos são as complicações. Tá. Mas tem outras arritmias que acontecem nos ventrículos, e o ventrículo é quem está bombeando o sangue. Então você não consegue bombear, falta oxigênio, desmaia. E às vezes leva à morte súbita. Então, é um desmaio? Não, às vezes é um desmaio que baixou o fluxo de sangue, a arritmia passou, mas às vezes morre. Às vezes é morte súbita, por causa da arritmia. Então, a principal complicação dessa doença, a insuficiência cardíaca, é a morte súbita por arritmias. Mas essa morte súbita por arritmias acontece em qualquer idade? Não. Em qualquer idade. Qualquer idade que tenha uma descompensação importante do coração. Quer dizer, pode ser uma doença que a pessoa já tenha nascido com ela e não sabe direito? Normalmente não. Porque a miocardiopatia dilatada é adquirido. Então, assim, você pega crianças que têm, eu já tive caso de criança que teve morte súbita. Vixe! Porque teve uma miocardite viral, que é uma daquelas que eu te falei. Então, é a doença da coronária, é a hipertensão, é a doença da válvula e as miocardites. Então, às vezes o estado do coração está tão ruim que a única coisa que dá para fazer é um transplante. Quem está fazendo transplante de coração é porque tem essa doença, insuficiência cardíaca congestiva. O coração não consegue mais bombear. E ele fica num risco enorme de fazer uma arritmia. Tanto que hoje, para determinados pacientes que foram ressuscitados de uma morte súbita, eles põem um marca-passo, que é aquele marca-passo que quando dá arritmia, o marca-passo dá o choque. É como que se fosse o desfibrilador, né? Na verdade, a ideia mesmo, né? É um desfibrilador só que implantado, né? Implantado no indivíduo. Então, tem indivíduos que a gente implanta este marca-passo com o desfibrilador porque ele já teve uma fibrilação ou arritmia próxima. Mas aí o paciente sente aquele choque? Sente. Como se fosse o desfibrilador externo? Depende, se o camarada tiver... Não, mas é muito menos, porque... Sim, mas ele sente aquele... Não, ele menor, mas sente, também... Sente. Porque, só que o eletrodo, o fiozinho, quando a gente põe uma pá aqui na frente, outra pá aqui do lado, você vai fazer uma corrente elétrica, atravessar o músculo. Então, mas você vai atravessar músculo, pele, gordura, para chegar lá no músculo cardíaco e dar um choque. O eletrodo, ele está colocado aqui dentro, encostado. Então, a energia que você precisa despender para fazer esse choque é muito pequena. Tá? Não tem nada a ver, mas o paciente sente. Isso daí, a gente teve um caso de um senhorzinho, o Papai Noel lá do servidor estadual, quando a gente estava. O senhorzinho me aparece no Natal, a gente era residente ainda, um senhorzinho de barba branca e uma cueca de cetim vermelha. Era o Papai Noel, Era o Papai Noel. Não. Tadinho. Ele teve que botar um marca-passo, na época era um marca-passo enorme, colocava no abdômen, ele não aguentava mais tomar choque. É mesmo? Porque toda hora ele tinha arritmia, mesmo com o remédio, toda hora dava choque. Ele estava ficando maluco.
de tanto choque que tomava. Por isso que dizem que quando você faz uma cirurgia dessa, tem um tempo de você se acostumar, porque, obviamente, você não estava acostumado com aquilo. De repente, você sente, às vezes isso faz com que a pessoa tenha uma tensão subaperusada. Sim, vai ter aquela angústia de que vai acontecer de novo. Então, mas é que hoje a gente tem uma outra situação. Então, a gente melhorou muito os remédios. Em 91, eu me lembro quando eu ainda estava na especialização, uma paciente com chagas, parecia tudo bem. Da noite para o dia, faleceu. Uma mulher, devia ter uns 50 anos por aí. De lá para cá, veio a família dos remédios do enalapril, captopril, que fez os pacientes chagados que vivem mais. Aí veio os remédios da família dos beta-bloqueadores, o carvedilol, metoprolol, esses fazem hoje, o paciente não tem mais data de validade. Naquela época, assim, doença de Chagas, coração dilatado, 6 meses, acabou. Hoje não. Acabou isso. Tá? Então, hoje, graças a esses medicamentos. Aí, antes do transplante, a gente tem a condição de pôr um marca-passo, que o músculo não está contraindo direito. Aí você pode pôr um marca-passo, um eletrodo de cada lado dos ventrículos, que normalmente o marca-passo é colocado só do lado direito. Nessa situação que a gente fala que é ressincronizar, a gente põe do lado direito e do lado esquerdo. Porque é como se você estimulasse o coração para os marca-passos sempre fazem isso, mas nesse caso, a gente põe o marca-passo um de cada lado, ele contrai junto. É mais eficaz e melhora muito a falta de ar, melhora muito aquela força de ejeção que está baixa. Então, hoje uma grande opção é a ressincronização do batimento por marca-passo. Olha, então você que já faz tratamento há muito tempo, fique sempre presente no seu médico, fazendo as consultas. A medicina avança tanto, né? Não é para pegar aquela como uma verdade única e passar a vida inteira do mesmo jeito. Todo dia a gente lê um artigo novo, a gente vê alguma coisa nova. E quer saber um pouco mais sobre sua saúde? Entra no site do Dr. Gataz. Tem tanta gente que pergunta, gente, mas todo mundo fala em emagrecer, o que eu tenho que fazer? Como chegar à frequência cardíaca para a minha idade? Faz as continhas. Então, meu sobrinho, o Edmond, sobrinho, falou que vai fazer um site novo, que era para ter feito da última vez que eu vim no programa. Então é bom. Por favor, falou que a apresentação tá boa. Não, tá ótima a apresentação. Tá bom, mas vou fazer. Tá bom, mas pode sempre melhorar. Com certeza. Olha, o site é o www.drgataz, com S no final e 2 T's.com. Não tem um BR, drgataz.com. Só mandar um abraço para meus amigos de curso, que eu faço toda terça-feira. Já sabem que curso é esse, lá terça-feira, gente. Beijo para vocês, bom feriado. Não é de espanhol. É que uma das maestras, das professoras, habla espanhol? Gente, muito boa gente. Isso aqui, gente, é tão engraçado. Beijo, meninos, viu? Obrigada.